Fala pessoal, hoje a gente vai começar o nosso primeiro podcast aqui da Salter, com um convidado muito especial. E esse momento pra gente é muito legal, muito interessante, porque a gente vai entrevistar, conversar, ou dialogar, ouvir história, né, e tudo que acontece hoje dentro do mercado. E a Salter vem trazendo isso, inovação, vem trazendo o que há mais de bom no mercado pra gente discutir, pra gente conhecer, pra gente dialogar e ver as estratégias que o mercado hoje está trabalhando ou não. E aí eu quero apresentar hoje o nosso convidado especial, o Matheus. É um grande amigo, trabalhei com ele há muito tempo atrás. Eu sigo ele no Instagram, somos amigos, né, fora de Instagram e tudo mais. E trouxe ele aqui pra gente bater um papo, conversar sobre o mercado, sobre estratégia, sobre negócios, o que mais tá dando dinheiro, o que não tá dando dinheiro, né, Matheus? Exatamente, Gabriel. E uma honra, tá, cara? Fico feliz, você sabe que eu sou fã seu. É isso, eu que agradeço aqui a oportunidade, está abrindo, né, espaço aqui para mim poder Show. falar um pouco sobre a minha experiência, né? Eu estou com 31 anos hoje, mas eu tenho aí uma carreira de 15 anos de mercado já só na área financeira. Só na área Então, financeira? eu comecei ali em 2011, em março de 2011, agora em março de 2026 eu completei aí meus 15 anos de carreira, né? Sou especialista na parte de finanças, tenho aí aproximadamente de 7 a 8 anos na parte de controladoria e eu também envolvo aí a parte contábil, né? Antigamente a gente dizia que a contabilidade via só passado, financeiro, presente e a controladoria o futuro, né? Verdade. Hoje, ouso em dizer que a Saltor ela já faz essa aglutinação desse processo, né? Trazendo não só o passado, mas o presente e o futuro. E para mim é uma grande honra estar aqui junto com você, Gabriel, que além de como amigos profissionais, fora da empresa, nós temos uma relação também de amizade aí que perdura já a longa data, né? A gente trabalhou, acho que uns 3 anos, 2, 3 anos mais ou menos. 4 anos e 6 meses. 4 anos, 6 meses. Você entrou no meio do caminho quando eu já estava. Na controladoria financeira, não era lá? Coordenador de controladoria de uma empresa muito grande de contabilidade. Massa. Eu lembro que a gente trabalhava junto e foi minha transição, né, da parte operacional para a parte estratégica comercial. E aí eu peguei, assim, acho que foi o final. É porque eu entrei, saí e você continuou, se eu não me engano, não foi? Sim, sim. Eu fui para outras empresas do grupo, né? Eu lembro. E eu lembro de você, cara, assim, como se fosse ontem, na última baia do fiscal. Você lembra disso? Era a última baia. Eu sempre pego no super por conta disso. Era a última baia mesmo. Eu sempre gostei demais de você, a equipe comercial lá também, o nosso diretor comercial antigamente, né, na época. Uhum. E eu tive, assim, um apreço muito grande pelo seu profissionalismo, né? E muito rápido evolução, você foi galgando ali novos ares e foi almejando ali. Foi 2019, se eu não me engano. Eu entrei na empresa em 2019. Eu entrei em 18. Você vê, ó. 18, 17, mais ou menos isso aí. Você saiu em 2020, 21? 20, 21. Aí eu recebi uma outra proposta para ir para amanhã, outra cidade, para um outro grupo. Foi, verdade. Mas aí já... Verdade, show de bola. Cara, eu fico feliz, é bom encontrar amigos que deu certo, né? Que tá dando certo. E eu falo isso muito, eu gosto de ver, quando eu vejo algum amigo meu, assim, de antigo, falo, nossa, cara, o cara deu certo, virou, né? É extremamente importante. E ainda mais quando é da minha área, né? Tem correlação com a minha área, parte de contabilidade, auditoria, controladoria, finanças, aí que eu acho massa demais. Porque você vê que continuou a história, né? Existe uma continuação. E aí acaba que se esbarra no meio do caminho em relação ao nosso propósito, né? A profissão. Mas, cara, fico feliz, muito feliz mesmo. Essa é uma área que a gente sempre tem assunto, não só como profissional, mas como amizade também, né? Porque o mercado financeiro, ele vem sempre se atualizando de meses em meses, de anos em anos. Então, assim, essa relação, ela perdura, não só por esse motivo, claro, profissional, mas por conta de que o mercado está sempre se renovando, né? Está sempre se reinventando, né? Então, isso eu acho que Você tem quantos anos mesmo, falou, Matheus? Estou com 31 anos hoje. 31? 31, fiz agora em fevereiro. Top. 31, você falou que tem 15 de carreira? 15 de carreira, comecei em 2011. 15 de carreira. E você começou como? Foi auxiliar? Você começou em que área? Financeira mesmo? Comecei na área financeira trabalhando pela Jorlan, Lago das Rosas. Comecei trabalhando lá como estágio, né? E aí, de lá, foi que virou minha chave, assim, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Porque, na realidade... Parte financeira, lá dentro da Jorlan. Parte financeira dentro da Jorlan. Eu era auxiliar administrativo financeiro dentro da Jorlan. Na realidade, era pra mim ter iniciado ciências aeronáuticas, que era... Cara, eu também queria fazer, você acredita? Ciência aeronáutica, te juro. E eu gosto demais de aviação. Nossa, eu, assim... há de um dia eu ainda ter condições para poder concluir o meu PPA, para poder voar como hobby mesmo. Mas eu sou apaixonadíssimo em ciência aeronáutica. Cara, e aí virou a chave, assim, cara, já ciência aeronáutica, que é um dos cursos mais caros do Brasil, né?
Cada hora voo, né? Cada hora voo, exatamente. E aí, eu falei assim, vou seguir a carreira de finanças, que existe um leque muito grande, né? Que financeiro é o coração da empresa, né? O pulmão é as vendas, né? E aí eu achei muito interessante, eu fui galgando. Comecei como estagiário, depois fui para auxiliar, depois assistente, depois eu comecei a trabalhar como analista de financeiro, passei para supervisor de faturamento, já no GS, né? Numa empresa. E depois fui para coordenador de controladoria, gerência financeira. Eu já cheguei a liderar 120 pessoas, entre diretas e indiretas, na minha carreira profissional. Esse foi o meu auge, assim, de sucesso. Já tinha quantos anos já? Eu estava com 29 anos. 29. 28 anos, 28, 29 anos. Foi onde eu ganhei uma premiação, né, de um grupo muito grande, um grupo que tem um valuation de 2,5 bi, né? Então, assim, para mim foi é o que representa a minha vida hoje, minha carreira profissional. É um case de sucesso. Foi esse case de sucesso. Lógico que assim, a gente tá mostrando, eu tô mostrando aqui só o que... Só as partes boas? Só as partes boas, né? Mas até chegar nesse ponto... Tem muita história. A caminhada foi longa. A caminhada foi muito longa. Aí envolve muito planejamento estratégico, planejamento financeiro, né? Existe... eu falo assim que existem 5 pilares de uma empresa. Processos, pessoas, gestão financeira, liderança e planejamento estratégico. Esses são os 5 pilares. Para mim, é fundamental. Top. E eu soube lidar com muita maestria nesses 5 pilares e consegui chegar a status, né? Ganhei muitas premiações já. Muitas assim, porque em 15 anos eu passei por poucas empresas, mas as empresas que eu passei foram empresas que me deram destaque, né? Porque eu sou hoje. Cara, isso é bom. O que me formou para ser o que eu sou hoje, né? Isso é bom. E assim, como você tá na área financeira e agora você tá em outro projeto, esse projeto que você trabalha hoje, qual que é o seu nicho lá? O que vocês fazem lá? Qual que é a sua especialidade? Claro, sua carreira conta demais, vai aprendendo coisa tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, né? Mas lá hoje, o business de vocês, o seu business é o quê? O que vocês fazem? O que você faz hoje? O meu hoje, atualmente, é focado em empresarial. Empresarial. Empresas que eu já passei, por exemplo, elas já estavam focadas mais na parte de pessoa física. Né? O que eu faço hoje é pessoa jurídica. Eu estou voltado mais para o business. Né? Quando se trata de pessoa física, a gente se trata de um planejamento pessoa física. O planejamento financeiro pessoa física. O que envolve um planejamento pessoa física hoje? Hoje, por exemplo, você está com 34 anos, certo? 32. 32 anos. 32 anos. Você pensa no seu futuro. Sim. Você pensa no futuro da sua família. Mas para você poder chegar lá, você precisa ter um planejamento financeiro. Ou então você conta com a sorte. A sorte é você acordar cedo, você trabalha, você paga a conta e espera que o resultado vai ser diferente, vai ser um milagre na sua vida que vai acontecer. E não é bem assim que acontece. Existem pessoas que chegam nesse nível de forma na sorte, sim, mas tem pessoas que chegam mais rápido e de forma mais estruturada fazendo um planejamento financeiro. Por exemplo, eu pretendo aposentar cedo. Eu sou uma pessoa jurídica. Então, eu não contribuo para a Previdência... Previdência Social. Previdência Social, não contribuo. Mas eu posso fazer uma Previdência Privada. Se eu fizer uma Previdência Privada de acordo com o meu perfil, de acordo com as minhas expectativas e poupando dinheiro de forma correta todo mês ali, fazendo um planejamento orçamentário, eu consigo conquistar a minha futura aposentadoria com esse dinheiro que está guardado lá me rendendo de forma passiva. Então, eu vou viver de renda passiva. Então, existe essas duas frentes, né? Existe o planejamento tanto para pessoa física, que é voltado mais para pessoa física, uma previdência privada. Você pode fazer compra de consórcio para poder vender no futuro, quando rentabilizar. Você pode fazer fundo de investimento imobiliário, que é uma coisa que muito cresce no Brasil hoje, né? Que é imóveis, que você não vai perder dinheiro. Existe a parte da pessoa jurídica, que é o meu viés maior, né? Que eu pego mais empresas e estruturo elas de forma com que ela consiga ter maior rentabilidade. No final das contas, maior rentabilidade. Hoje, tem muita empresa. Eu encontrei com um empresário agora recentemente, chama Giovanni, inclusive. Ele é do mercado de cortinas e persianas. Eu estive lá com ele ontem, inclusive. Fui lá visitar a empresa dele, uma pessoa incrível. Um abraço aí, Giovanni, se estiver assistindo a gente. E eu falei com ele, falei assim, cara, como é que funciona o seu faturamento? Eu faturo X por mês, mas eu tiro tanto de Prolabore. Só que existe um negócio que eu que já tenho essa experiência, eu falo assim com muita maestria, que faturamento, ele é vaidade. O lucro, ele é inteligência. Então existe essa diferença muito grande. Né? A empresa, ela fatura muito, mas o lucro final... Falo muito isso também. O lucro final ali do negócio... É a última linha, né? É a última linha. No DRE que você vai analisar ali um DFC, é a última linha. Então o cara fatura um volume muito alto,
que ele bate no peito, fala assim, cara, eu faturo isso aqui tanto por mês, mas quando você vai olhar a linha final ali, que é o lucro líquido, a rentabilidade da empresa é muito baixa. Aí é onde que entra, por exemplo, um profissional do meu perfil para poder fazer uma análise, uma investigação e descobrir o que está comendo o capital daquela empresa, está comendo o lucro daquela empresa ali. Será que são um endividamento que está muito alto? É o imposto, é a folha, é o custo. Então, isso tudo a gente destrincha tudo e tenta identificar ali quais são as oportunidades para poder rentabilizar melhor o negócio. Porque tem muita gente que tá assim, tô desgostoso com o meu negócio, a empresa fatura não sei quantos milhões, mas o lucro é muito baixo. Né? A lucratividade está muito baixa. E principalmente agora que a gente está passando por uma fase de adequação das normas tributárias para 2027, eu acho que é fundamental, da reforma tributária, é fundamental ter um estudo de viabilidade para saber se é conveniente manter aquela empresa naquele... Um planejamento tributário, né? Bem feito. Onde que entra, por exemplo, a inteligência do negócio. Né? Que, melhor dizendo, a Saltor, ela é especialista nisso aí no mercado. Né? A gente tem visto muitos desafios lá na Saltor. Não só na Saltor, na pessoa física mesmo, muitos amigos, clientes, e sempre num lugar conversando, bate um papo mesmo. E ele sempre fala essa questão, cara, desafio é demais. Mas o que eu mais vejo que vem acontecendo de errado, e a gente tá na contramão do mercado, até uma frase que a gente usa muito, né, na contramão do mercado. Dificilmente você vai pegar uma empresa hoje que fatura aí 2, 3, 4, 5 milhões mês e os caras têm controladoria. Dificilmente. Você trabalhou em empresa comigo lá que os caras faturavam 1,5 milhão e tinha controladoria. Você entendeu? Já estava bem abaixo da régua, mas já tinha controladoria. Não, a empresa faturava 1 milhão, 1,5 milhão. Então, assim, isso eu acredito que é maturidade de negócio. Muita gente vê contabilidade, vê controladoria, vê um consultor externo, vê uma auditoria como despesa. Eu não vejo. Não é porque eu vendo isso, porque eu faço isso, mas eu vejo que ele se inicia primeiro como algo preventivo e depois ele se torna algo como investimento. Porque se você tem uma boa contabilidade, provavelmente ela vai te trazer um planejamento tributário, vai te ajudar a reduzir em tributo. Se você tem uma controladoria, você vai começar a entender os indicadores, aonde que tá errado isso, onde que tá certo aquilo. Exato. Vou colocar mais energia aqui, não coloco. Eu gosto muito da controladoria, cara. Eu sou apaixonado. Um consultor externo, uma auditoria externa. Cara, tô atuando muito agora no Pro Goiás. Eu me deparo com muitas indústrias que elas têm o Pro Goiás, elas só se preocupam em aderir ao termo de acordo. Quando elas conquistam o Pro Goiás ou produzir, eles esquecem. E aí, aonde que tá o Oceano Azul que eu tô atuando muito? É que o cara fez o projeto, trabalhou certinho, ganhou o Pro Goiás, ou produzir. Só que ele nunca cuidou. Aí tem débito, não faz a apuração correta, não tem uma contabilidade regular. E aí, provavelmente, se ele perde o benefício, aí ele tem que retroagir o benefício que ele teve, né, na redução, e aí ele vai ter que pagar. Então, assim, cara, é uma maior dor de cabeça. E, cara, tem aqui em Goiás, vou falar pra Goiás, aqui em Goiás, né? Mas tem vários outros benefícios de outros estados, que é quase a mesma coisa. Então, assim, os empresários, eles não... E eu acho que é meio cultural. É meio cultural o brasileiro, o goiano nosso aqui, não dá tanta importância nisso. E, assim, é isso que eu falo, cara. Quando uma empresa ela é bem organizada, não precisa ser uma empresa grande. Essa questão de faturamento e lucro aí, eu tenho um amigo meu que tinha uma sorveteria, né? Ele tem uma sorveteria, e aí ele falou assim, pô, Gabriel, eu faturava aqui antigamente 100 mil, 120 mil, me sobrava 40. Hoje eu faturo 250, 300 mil, não sobra 40. Aonde que tá esse dinheiro? Fugiu muito do escopo do negócio desse. Aí ele não tem controladoria, ele é uma empresa pequena, né? Fatura 300 mil, 350 mil por mês. Se ele tivesse uma controladoria, pelo menos para fazer um escopo, entender e apresentar e pronto, acabou, ele já teria uma ideia. Só que ele acha caro. Às vezes ele acha caro. E aí ele não quer investir 5 mil, 10 mil reais num projeto desse e conseguir consertar o negócio dele e ter uma margem de lucro maior, ele prefere continuar tendo lucro de menos de 40 mil antes, que ele faturou hoje o dobro e não tem o mesmo lucro. Não tem o dobro do lucro que ele tinha antes. Então, assim, cara, eu acho que é muito maturidade empresarial mesmo. Eu acho que você falou uma coisa muito importante sobre a maturidade. Eu vejo isso que é muito regionalizado. Porque a grande concentração das empresas hoje está em São Paulo. E as empresas de São Paulo, em sua grande parte, por exemplo, eles já têm essa maturidade de ter uma controladoria. O mercado é muito amplo lá em São Paulo para isso aí. Né? Agora, quando a gente fala do mercado aqui do estado de Goiás, por exemplo,
as empresas, né, dos goianos, a gente se depara muito com empresas que são familiares, depara demais com isso aí, vira e mexe os barcos com empresa que é herança do meu pai, ou então ou a família toda tá lá dentro, toda né? trabalha lá dentro também. E, às vezes, o que eu vejo muito é a falta de maturidade, no sentido de que o empresário, muitas das vezes, ele mistura as suas contas pessoais com a conta da empresa. Então, ele joga tudo lá dentro da empresa. A princípio, da entidade vai pro saco, né? Pois é. Aí, lança como o quê? Né? Para a controladoria. Não, lança como distribuição de lucro, né? E vai embora. Aí, no final das contas, o empresário quer saber para onde foi o dinheiro. Aí que mora o problema, né? Tem que separar. O empresário tem que entender que ele é um funcionário da empresa. A empresa, ela tem que ter um ele capital, é um funcionário, né? Ele é um funcionário da empresa, né? Ele tem que ter um capital de giro, guardar todo mês ali para a empresa, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Pode vir uma pandemia. E aí? É o que eu pergunto muito para os meus clientes. E se acontecer uma pandemia, por exemplo? De novo. E se você não tiver aqui, por exemplo? E se você acontecer alguma coisa, você ficar debilitado? Quem que vai tocar o negócio? Quem que vai manter? A sua empresa consegue manter? É que a gente pensa que é tudo eterno, né? E não é eterno. E não é eterno, né? Não é eterno. Então, é isso que eu observo muito no mercado do goiano, por exemplo, do goianiense. Matheus, deixa eu te perguntar. Apesar que você trabalhou poucas empresas em muito tempo, né? O que você acha que foi o maior desafio para você em relação a finanças corporativas? Por exemplo, você trouxe um ponto que o dono mistura o dinheiro pessoal, as despesas pessoal com as contas da empresa. Isso é o que mais acontece. Isso é top 1. Mas assim, fora isso, o que você achou de mais desafio? Foi questão tributária? Foi não ter uma contabilidade boa? Foi ter muita família dentro da empresa, que todo mundo suga a empresa ali financeiramente? Foi questão de a empresa pobre, o dono é rico, que eu vejo muito isso. Acontece, isso é um desafio muito... Isso é uma coisa que eu vejo muito. Esse dia eu peguei eu tava conversando com o dono da empresa, e aí ele falou assim, cara, eu tô com muita dificuldade e tal. E aí eu falei assim, tá, o que você tem de patrimônio hoje? Eu falei, puta que pariu, velho, o cara é milionário, riquíssimo, só que a empresa dele tá quebrada. E aí ele falou assim, cara, o que eu faço? Eu falei, vende patrimônio. Agora é a hora. Aconteceu isso comigo. Recente, inclusive. Que na sua andança aí, no seu rolê todo, o que você mais viu? O que foi mais, assim, absurdo? E que você falou assim, cara, é esse aqui, nessa empresa, esse é o ponto. Nossa, eu já vi tanta coisa, viu, Gabriel? É difícil ali colocar uma escala para poder mensurar o que mais acontece do que menos acontece. Já tive uma situação semelhante com o que você passou, por exemplo, onde o dono da empresa... em Umas, que tem um polo industrial têxtil lá, né? De fábricas, uma do lado da outra, acho que é em Umas. E aí, o dono estava passando por uma necessidade financeira muito grande. E aí, visualmente, eu já interpretei o homem, né? O dono da empresa. Ele estava com uma Hilux na porta da empresa, com a carretinha com jet ski, correntona de ouro, um cara totalmente vaidoso. E o cara chegava assim, chorar na minha frente, assim, cara, que não sei o que eu faço, deixa eu te falar. Você tem um endividamento de tanto, a sua empresa não consegue gerar caixa para você conseguir amortizar ou fazer um parcelamento, por exemplo, que envolvia tributos, envolvia, né, banco. A minha sugestão para esse caso seria, vamos colocar o seu bem maior aqui, que é o prédio, que é equitado, como garantia para o banco, e a gente vai fazer um empréstimo utilizando com garantia, com taxa até mais barata. A gente vai fazer um planejamento assim bem certinho. Só que aí a vaidade é tão grande que às vezes a pessoa fica cega. Né? Fala assim, eu não vou colocar meu bem garantido, porque às vezes nem o próprio dono confia no próprio negócio. Então esse aí foi um dos casos que eu já me deparei. Mas são várias coisas, porque igual eu falo, os pilares de uma empresa é processo e pessoa. Você pode ter processo e não ter pessoa. Mas você não tem como você ter pessoas e não ter um processo. Não ter processo. Não funciona, entendeu? Então, vai muito dessa parte aí da governança comportamental, do time, da equipe, né? Se o time está bem alinhado, se as estratégias da empresa estão alinhadas com o restante da equipe, se é uma liderança boa, porque na minha concepção não existe equipe ruim, existe liderança ruim. Então, se a liderança é fraca, a equipe vai ser fraca. É reflexo, então, né? É reflexo, é totalmente reflexo. Então, eu deparei já com várias situações em que a parte humana foi o fator principal do negócio não ir para frente, como a parte de processo também. Mas a parte de processo é mais fácil de você mexer, porque você aplica técnicas que já são estudadas há centenas de anos, né? Que funcionam, né? Então,
tem ferramentas hoje que é o Visage, você faz um BPM, você faz um fluxograma todinho, você desenha, você designa quem são os responsáveis por cada atividade, você alinha com o jurídico, alinha com o RH e departamento pessoal para saber se está fugindo ali do escopo de trabalho da pessoa. Então, todos esses cuidados aí eu tenho demonstrado para a empresa, para que ela faça com que o processo funcione junto com a parte de pessoas. Então, é difícil escalar assim, o que eu mais tenho deparado, porque é muito volátil. Não é uma regra, não é uma receita de bolo assim que, isso aqui é o que mais acontece. O que mais acontece é falta de maturidade mesmo. E assim, eu vejo que se a gente não trazer isso para a visão do dono da empresa, a tendência é piorar. Porque hoje, a geração mais nova, eles não querem saber de trabalhar. A geração mais nova não quer saber de trabalhar. Então, acaba que os empresários... Que é mais dinheiro fácil, né? Que é dinheiro fácil, que é para o meio da internet, né? Quer virar youtuber, tiktoker. Então, assim, isso atrapalha um pouco ali o futuro, as próximas gerações, né? Mas tem muita gente boa no mercado, né? O difícil é você achar. Isso tem sido uma questão de mão de obra. Eu acho que é um dos top 1 ou 2 que os clientes... Os empresários mais falam, né? Tá ali entre muito imposto e mão de obra ruim, né? Mal qualificada. Mas, cara, essa geração... Não vou colocar a culpa na geração, mas acaba que, querendo ou não, essa culpa da geração, ela é culpa da geração antiga. De não ter culturalmente uma filosofia... Exatamente. Porque, assim, se você for hoje nos Estados Unidos... Eu não fui ainda, a gente tá pra ir agora em dezembro dos Estados Unidos... Mas o que o povo fala é, cara, o americano ele trabalha pra caramba, velho. E isso é culturalmente, é natural, é a filosofia deles. Eles ganham sobre produção, né? Eles ganham sobre produção. Então, assim, você vê uma criancinha ali vendendo limonada, vendendo alguma coisa na esquina. Então, assim, as pessoas fomentam isso. Então, eu vejo que é cultural. Às vezes é fácil de colocar a culpa nessa nova geração. Mas tá, e a geração passada que também não passou isso pra frente? É ruim culpar a seleção hoje, sendo que a seleção passada não passou a cultura pra frente. Exatamente. Então, assim, eu vejo muito isso. Essa questão dos empresários, de mão de obra... Eu tava no Paraguai com alguns empresários. A gente teve reunião pra falar sobre a questão da lei Maquila e tudo mais. Bombando, hein? Demais. Tá bombando. E aí, assim... Uma das perguntas que mais os empresários fez. Cara, como é que é a mão de obra aqui no Paraguai? Aí... Todo mundo, não, mão de obra boa. Eu falei, cara, todo mundo vai falar que a mão de obra é boa. O político que tá aqui falando que a mão de obra é boa, porque quer que o empresário venha. E aí eu tava num hotel, um dos melhores hotéis da Cidade del Oeste, um hotel 5 estrelas, muito bacana, cara, um atendimento assim, perfeito. E aí, de madrugada, fiquei com fome, falei, cara, vou ali comprar um tempo pra comer. E aí, o cara da recepção, 1h pouco da manhã, falou assim, não, eu te levo lá no posto pra você comprar um lanche pra você, eu vou lá comprar uma coca pra mim, eu compro um lanche pra você. Nós vai junto. E aí eu falei, cara, deixa eu perguntar, quanto tempo você trabalha aqui no hotel? Ele falou, não, tem 3 anos que eu trabalho aqui no hotel. Eu falei, cara, por que você nunca saiu daqui do hotel pra arrumar outro emprego melhor? Ele, cara, aqui é muito bom, o patrão é bom, e uma das melhores coisas aqui é que o patrão paga em dia. Eu falei, caramba. Não é nem um requisito, é essencial. Não é nem, É essencial. É essencial, trabalhou, recebe, né? E aí eu falei assim, cara, você tem benefício? Eu falei, cara, é poucos benefícios, é uma ajuda de custo. E quantas horas você trabalha? Não, tem nossa carga horária. Você falou, você tira férias? Não, a gente tira férias de acordo com a legislação e tudo mais. Eu falei, cara, por que você não sai pra procurar algo melhor? Aí ele, cara, aqui o patrão paga em dia, então é algo muito bom. E a gente aqui tem um costume de não ficar mudando de emprego. A gente é muito fiel à empresa que a gente trabalha. É uma cultura de quem trabalha, né, do funcionário, mas é uma cultura também do empregador. Não sei se o patrão dele era estrangeiro, se era paraguaio ou brasileiro, sei lá o que era. Mas assim, essa questão da mão de obra, ela no Paraguai, ela pesou muito. Porque assim, cara, hoje se você tem um funcionário, ele recebeu uma proposta de R$150 a mais 200, ele dá tchau e não quer saber de nada. Então assim, eu achei massa isso. Essa questão da mão de obra nossa aqui no Brasil também, ela, por questão de bets, internet, influência, o mundo digital, ele meio que prostituiu ou facilitou muita coisa. Então, assim, eu vejo muita gente, eu tenho amigo meu que vive de bet, mas passa fome, cara, passa dificuldade. Então, assim, não tem uma profissão, tem aí quase 30 anos na cara e não tem profissão. Mas, assim, um dos nossos maiores desafios que eu debato muito e meus clientes falam é, cara, mão de obra. Ou é mão de obra ou é imposto. Então, assim, imposto, a gente tem um planejamento para resolver.
né? Um planejamento tributário, uma controladoria, uma auditoria, uma viabilidade de negócio, viabilidade de um benefício fiscal, um termo de acordo. Mas, cara, mão de obra, se você... Como, né? Não tem como. Essa questão é tão cultural, Gabriel, que eu acho assim, te interrompendo, mas eu acho que deveria ser ensinado desde muito cedo. Desde muito cedo que eu falo assim, nas escolas, por exemplo. Eu tive aula de empreendedorismo quando eu estava no ensino médio. Eu também tive. Eu estava no Pitágoras, por exemplo. Lá tinha aula de empreendedorismo. Mas eu acho que assim, seria obrigatório nas escolas ter... As matérias de hoje direito. Não direito, né? Mas o direito básico. Né? Os direitos constitucionais do ser humano, pelo menos, né? É o básico. E educação financeira. Eu acho que seria, assim, já um plus, sabe? Para poder preparar a geração para levas futuras. Tira a matéria de artes, né? Sei lá, ensino religioso. Vai cancelar a gente. Tem que deixar, tem que agradar todos os públicos. Tem umas que dá pra melhorar, cara. Tem umas que dá pra tirar. Não, filosofia. Sociologia. Eu já tive aula já. Rodrigo Aleixo, sociologia. Nossa. Cara, Mas infelizmente a parte cultural nossa brasileira é complicada. Mas voltando assim no assunto do mundo empresarial mesmo, o que você acha que vai virar isso em relação à reforma tributária, ao mundo corporativo? Porque o empresário, ele tem a ideia e a cultura que ele paga o imposto. Eu sempre falo, cara, não é você que paga o imposto. Quem paga o imposto é o seu cliente. Você só repassa. Exceto o imposto de renda, que é sobre o lucro. Mas é uma pequena fatia. Mas assim, o empresário tá tão triste, decepcionado ou, sei lá, frustrado com o negócio que ele acha que ele paga muito imposto. E às vezes não é. E o que você sente, o que você percebe rodando nos seus clientes, nos seus amigos, nas empresas? O que vai virar? Qual que é o sentimento que os empresários têm para 2027? Olha, eu vou te responder a sua pergunta, mas deixa eu te contar uma história antes. O Brasil, em 2025, ele bateu o recorde de abertura de empresas. Desse recorde, acho que 95%, 96% dessas empresas que foram abertas em 2025, por exemplo, ano passado, são em pequenos negócios. Pequenos negócios são MEIs, ME e EPP, que são as empresas de pequeno porte. E assim, o maior problema também, que apesar desse boom, dessa crescente demanda de empresas que foram constituídas em 2025, vem junto grandes outros problemas também, que as empresas que foram fechadas, que declararam falência, né? RJ, enfim. Qual que é o ranking disso aí? Falta de planejamento financeiro, falta de planejamento tributário e precificação. Aí por isso que você falou assim, o empresário é quem paga o imposto. Nunca foi. Aliás, não é para ser o empresário pagar o imposto. Se você fazer uma precificação ali embasada com todos os seus custos, despesas e tributos, esse preço tem que ser repassado para o seu cliente. Sim, né? Sim. Porque quem vai pagar esse imposto é o cliente. O empresário não tem que absorver esse imposto. Chama precificação. Precificação, né? E o grande boom é esse. Eu acho que a maior dos empresários é essa. É a precificação errada. E é onde que a controladoria entra. Porque você consegue ali montar, por exemplo, um relatório que é contábil, DRE. Você monta o DRE ali. Nele eu vou te dar a sua margem, né? A sua receita bruta, a sua margem bruta, depois vem os seus custos, despesas, a sua receita líquida, o seu lucro líquido. Mas esse volume, esse valor percentual lá embaixo que mostra lá, por mais que ele seja positivo, ele é saudável para sua empresa? Entendeu? É isso que eu costumo muito perguntar para os empresários. É saudável? Porque às vezes a margem está muito alta ali, mas ele não está vendo esse dinheiro no caixa. Aí eu passo para um relatório que já é financeiro, que é o DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. Nesse demonstrativo, às vezes a empresa está com a saúde financeira muito abalada. Aí tem um outro cálculo que eu faço também, que chama ciclo financeiro, onde eu vou analisar ali o prazo médio de estoque, o prazo médio de pagamento e o prazo médio de recebimento. A gente faz uma formulazinha bem simples e eu consigo identificar ali se ele está com a saúde positiva ou negativa. Grande parte das empresas, elas fecham, não é por venda, Gabriel. Não é venda. Não é falta de vender. Não é falta de vender. É falta de planejamento financeiro, planejamento tributário e a parte da precificação. É onde pega. Porque a pessoa compra um produto e vai revender. Aliás, uma mercadoria, que é o produto que você produz. O empresário, ele compra uma mercadoria e ele acha que ele comprou por R$10 e ele vai vender a 20 e está ganhando 100%. E não é essa a conta. A conta é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo.
Então, essa é a grande dor que eu vejo aí dos empresários não ter essa maturidade, não buscar uma contabilidade de confiança, de não ter uma consultoria financeira que está ali fazendo um trabalho consultivo mesmo, de não só lá fazer uma DRE, um DFC, sabe? Então falta muito disso. Não, mas eu vejo grandes empresas, Matheus, que, cara, a gente tá lidando com a empresa agora de parte de consultoria, que ela fatura 143 milhões por ano e ela não tem DRE. Ela não tem. É absurdo, mas ela não tem. Ela não tem. Deus. Então, assim, eu vejo que nas andanças e tudo mais, não é só uma questão técnica, não sei se é medo de investir ou gastar, não sei o que o empresário quer pôr. Mas, sendo bem sincero, cara, eu tô lidando com algumas empresas de médio, pequeno, grande porte. Eu vejo, eu tô hoje, vou botar aqui de 100 empresas que eu tô na mão. Eu vejo ali as empresas menores, média para menor, mais organizadas do que as grandes empresas. É isso que eu tô vendo. Pelo grau de dificuldade também. E pelo grau de dificuldade. Mas assim, isso, quando a gente fala de DFC, tem empresário que não sabe o que é DFC, não sabe o que é DRE, não sabe, cara. E infelizmente também, nesse mundo contábil nosso, nesse mundo da parte de controladoria, é o que eu sempre falo pro meu cliente, cara. Ou uma prospecção que eu tô fazendo. Cara, o que você quer de mim? Você quer que eu faça um milagre? Porque às vezes não existe milagre pro negócio dele, não tem como, ou é RJ, falência, alguma coisa, ou você quer caminhar comigo aqui e a gente ir construindo de pouco em pouco. Porque se for, existe um tempo, né? Existe um time ali que a gente tem que suportar esse time de escalar o processo, organizar, ver o que tem que fazer, ver sistema, ver controladoria, ver contabilidade, ver precificação, ver custo, ver despesa. Aí, beleza, você vai meio que construindo, né? Você vai construindo ali para depois dar um veredito. Porque, assim, muita gente às vezes contrata a gente e fala assim, cara, eu preciso de um milagre. Eu falo, cara, não dá hoje não dá para fazer um milagre. Dá pra gente tentar, mas fazer não dá. E até brinco, falando, cara, meu nome é Gabriel, mas eu não faço milagre. Eu sou um anjo aqui. Mateus também, né? Religioso. Né? Então, assim, cara, não dá. E por que eu sempre bato nessa pauta da controladoria? Porque eu gosto muito. Porque, cara, independente de ter uma boa contabilidade, às vezes ela vai fazer um arroz com feijão básico. E eu acho que o básico hoje não serve mais. Certo. O arroz com feijão, eu falo muito com o Adria, meu sócio, o PV, eu falo, cara, hoje o básico não dá mais. Já foi. Já era. No entanto, que a gente estava até fazendo a nossa convenção, e a nossa convenção, né, tá no segundo semestre de 2026, a gente fala, cara, a gente já começou 2027 hoje. Porque 2027, cara, é 6 meses. E 6 meses pra gente... Passa assim. Passa rapidão. E aí, essa questão da construção, em relação a construir uma parte contábil boa, pelo menos, se o cara tiver uma contabilidade boa, que entrega, que dá o resultado, que realmente não tem mais nada de redução pra fazer, não tem jeitinho, beleza. Estamos no princípio 0, estamos indo para 1. Aí, beleza. O que você tem de indicador? Seu financeiro, como é que tá? Aí, beleza. Aí é um desafio grande, cara. O financeiro para nós... Cara, porque o puta que pariu, velho. A contabilidade, ela tá ali no passado. Então, a contabilidade faz depois de 30 dias. Depende do financeiro. Então, depende do financeiro. Tem que fazer seus fechamentos ali, entregar os relatórios, os estados bancários, os fechamentos de conciliação bancária. Exato. E entregar para vocês lá. Só que aí... tem um problema. O financeiro, às vezes, não tem maturidade de fazer a classificação, por exemplo, de coisas simples, que é plano de contas, centro de custo. Aí acaba que a contabilidade tem que fazer uma retificação dos relatórios. Orçado e projetado. Orçado, previsto, realizado, previsto, orçado, né? E projetado. E acaba que tem que fazer uma retificação para poder vocês conseguirem trabalhar no relatório para depois entregar fazer o fechamento, por exemplo. Né? Mas o que eu mais deparo com isso talvez esse seja um gapzinho aí. Por quê? Qual foi a última vez que você foi no médico? Caramba. Deve ter uns 6 meses, 7 meses, mais ou menos. 6 meses, 7 meses. Foi... Rotina. Bacana. Então você tá de parabéns. Porque, assim, grande parte dos brasileiros não vai no médico por rotina. Vai por quando aconteceu alguma coisa já, né? Problema. É a mesma coisa os empresários hoje em dia. Então, assim, na hora que deu um problema muito grande... Aí eles vão lá e procuram uma consultoria e quer que a consultoria faça um milagre na empresa dele. Assim, a curto médio prazo. 3, 6 meses e 9 meses, por exemplo, que é que faz um milagre na empresa. Não é assim. A forma que eu atuo, por exemplo, imagino que seja da sua equipe, da sua empresa também,
primeiro começa no diagnóstico. Eu vou entrar, eu vou entender todos os números, eu vou pegar todas as informações, vou aglutinar e vou mostrar um book financeiro para a empresa e falar assim, olha, isso aqui é a sua realidade hoje. E eu vou passar alguns planos de ação. Esses planos de ação eu vou colocar um prazo para poder a gente poder executar. Vou anotar aqui, hein? Isso é bom. É a dica de ouro. Primeira coisa, diagnóstico. Segundo ponto, planos de ação. Terceiro ponto seria execução. O quarto ponto seria apresentação de resultado. Só que isso vai variar de empresa para empresa. Nós temos empresas, por exemplo, que entrega com resultado com 6 meses. Tem empresa que não vai menos de 1 ano para poder entregar resultado, porque a operação é muito grande. A operação é complexa, ou esbarra naquela parte de pessoas também, que é que, chamou a consultoria para cá, eu tô me sentindo um pouco, né, por fora do processo. Tem isso também, acontece muito. Então, basicamente, eu trabalho dessa forma. Primeira coisa, diagnóstico. E é um book, Gabriel. Entrega um book grande, grosso, aonde vai entregar exatamente... Uma bíblia pro cara. Uma bíblia pro cara. Só que aí o empresário não tem paciência para isso. Aí eu tô entregando, eu faço o trabalho ali porque é regras do ofício. Mas para falar a língua do empresário, eu já utilizo outros meios. Outra linguagem, né? Outra linguagem. Porque às vezes tem um dono de uma empresa de engenharia Aparecida de Goiânia. Uma empresa muito grande, presta serviço para Petrobras, inclusive. Eu fui lá, o senhor lá, o dono, ele é um semi-analfabeto. Semi-analfabeto. Aí eu já conheci ele de outros carnavais, que era da maçonaria, e tarará. Aí eu conversando com ele, senhor fulano, é assim, assim, assado. E ele virou para mim assim, Matheus, quem que são vocês na fila do pão? Eu tenho aqui uma empresa de bilhões de reais, eu construí isso aqui sozinho, eu não sei o que, não sei cara, o que. Isso é difícil quando passa por isso, né? Pra você convencer o cara de sucesso, que já alcançou tudo. A empresa tá boa, mas tem como a gente otimizar. E na cabeça do dono da empresa, é difícil você quebrar esse tabu, né? Você conseguir ali, achar o big point ali para conseguir ingressar com o serviço, né? Mas, cara, é tão volátil, tem pessoas e pessoas. O mercado não é uma receita de bolo, sabe? Apesar de eu dominar muito bem a parte técnica, a parte ali de ter um jogo de cintura para conseguir conquistar o cliente e mostrar para ele a visão de que ele não precisa ir no médico, aliás, que não tem que ir no médico só quando vai surgir um problema de saúde, por exemplo, é grande. É a mesma coisa, cara. Você tem que ter maneiras ali de forma de mitigar, né, um futuro problema, por exemplo. Tem empresa que já está quebrada, já tem tempo e está de portas abertas. E o dono sabe. O dono não quer acreditar. Eu tava em Belo Horizonte de sábado a quarta-feira, que eu vim embora quarta-feira ontem, né? E aí, cara, a gente discutindo lá com os nossos clientes, que a gente atende ele lá, e uma das pautas foi a questão do estoque dele. E aí ele falou assim, pô, a empresa dando lucro pra caralho, a gente conseguiu economizar só de fevereiro a junho 619 mil reais de imposto, porque a contabilidade dele estava tributando ele sem benefício. Cara, pra você ter ideia... Em cima do estoque não tava... Não, pra você ter ideia, a contabilidade falou para ele que ele não tinha o benefício. E que ele não podia usar o benefício de Goiás, por exemplo, porque ele tinha que pagar Protege. E aí ele não poderia reduzir a base de cálculo do ICMS. Não, loucura, cara, loucura. Eu encontrei esse de um outro cliente aqui que falou que o contador dele falou para ele que... o estado de Goiás tinha revogado o regulamento de benefício fiscal. Eu falei, puta que pariu, velho. Eu não sei que estado que esse cara mora, não. Mas beleza, você deixa pra outra história. E aí, o que aconteceu? Na discussão lá, a gente começou a discutir sobre a questão do estoque. E aí, acho que a gerente, a Thay, falou assim, cara, eu falei pro Yuri que o nosso estoque, eu acho que era de 60 dias, se eu não me engano. E eu tinha falado pro Yuri que o estoque podia reduzir pra 30. E aí eu falei assim, cara, se a gente reduz o estoque de 60 para 30, então quer dizer que eu tenho menos dinheiro investido no estoque, porque eu preciso vender, o produto dele é caro, são produtos de volume. E eu falei assim, cara, o seu lucro praticamente ele tá no estoque. Porque se você tá com estoque alto e o seu time de estoque, o seu giro de estoque ele é muito grande... 60 dias, você falou? Ele tava com 60 dias de estoque. Mas ele tava estocando por segurança, sem necessidade, porque eles não tinham feito um estudo para falar assim, tá, eu comprei esse celular aqui, eu compro ele hoje dia primeiro, que dia que eu vendo ele? Né? Essa é uma das perguntas que eu mais falo, ainda mais questão de indústria, de quem trabalha com varejo, quem trabalha com alguns produtos de artigo de luxo, porque, cara, eu compro esse celular aqui, um iPhone 17 Pro Max, eu pago, sei lá, 5 mil de custo, eu vou vender ele por 10 mil, a margem é boa? Excelente, cara.
Não tô falando que não é. Mas tá, eu compro ele hoje, eu pago ele como? Talvez eu vou pagar à vista. Então, o meu dinheiro tá no estoque. Em quantos dias eu vou vender ele? Ah, vou vender ele em 30. Então, beleza, eu vendi ele daqui 30 dias. Então, já perdi 30 dias. Em quanto tempo que eu vou receber? Isso. Não, eu vou receber ele depois de 30 dias, eu vou receber ele 30, 60, 90, 120. Ou em 12 vezes. Aí que tá. Você tem que ter capital de giro. Exatamente. Exatamente. Esse é o cálculo que eu faço lá no ciclo financeiro. Então, assim, essa questão de estoque, tem muita gente que acha que às vezes a empresa não tá dando lucro e tal, mas quando eu olho pro estoque pro cara, o cara tá com estoque. Não, loucura. Cara, é loucura. Essa foi uma das situações que até a gente tava debatendo com esse cliente nosso em Minas, e ele falou assim, não, realmente, vocês têm razão. Então, foi batata e reduz o estoque pra 30. Pronto, resolveu. Então, assim, cara, tem muitas situações, empresas pequenas, empresas médias, empresas gigantescas, que cometem o mesmo erro. Só que a proporção do erro, ela é comedida de acordo com a vírgula depois do zero. Um cara que fatura 1 milhão, o erro dele é de 1 milhão. Mas o cara que fatura 50 milhões por mês, cara, é pancada. É pancada. Então, assim, são muitos desafios, são muitas coisas que vêm acontecendo. Cada empresa, cada negócio é um problema diferente. É uma soma, né? Um cálculo, um subtrair ou dividir ou multiplicar totalmente diferente. E a gente tem que respeitar essa sazonalidade de perfil, né? De cultura e tudo mais. É difícil quando a gente encontra cliente que ele já é experiente, né? Não vou falar velho, mas experiente, que conseguiu alcançar exorbitantemente uma empresa que fatura 50, 60, 10, 20 milhões por mês de faturamento, e aí você chega lá com um cara de 30 anos e fala, não, você tá errado. O cara fala assim, cara, eu tô errado. Construir uma empresa que fatura 1 bi por ano, eu tô errado. Então, é difícil, mas acontece. Mas eu vejo mais aderência e flexibilidade nas empresas médias e pequenas do que nas grandes. As grandes, cara, é só contar, tipo assim, cara, a corda já tá aqui, não tá nem aqui no pescoço mais. Eu tive um trabalho que eu fiz para essa empresa de contabilidade na época, nossa. Uma empresa de transporte que entrou em RJ. Uma empresa famosa em Goiânia. Uma empresa muito famosa em Goiânia. E eu estava lá com o superintendente lá, o juiz e tal. Eles eram clientes dessa empresa de contabilidade. E aí o dono da empresa tinha me acionado lá para poder fazer um trabalho de controladoria lá, para poder colocar as contas, né, em dias lá. E é exatamente isso aí. Essas grandes empresas, elas só te procuram mesmo assim, quando tá com a corda no pescoço. Agora, as pequenas e as médias empresas, são empresas que talvez ele já tá bem estruturada, já tá organizado, quer fazer uma otimização do processo, ou então tá passando por aquele processo de ser emergente, né, de passar de um patamar para outro, né, que talvez precise de crescer com planejamento, né, com inteligência, né, crescer de qualquer forma, né. Essa questão do estoque, voltando um pouquinho atrás agora, é interessante que você foi falando, e eu já esbarrei com desafios de sazonalidade de estoque por conta de oportunidade de compra. Porque, da mesma forma que talvez o seu cliente tivesse sazonalidades de venda, eu imagino que ele também tenha enfrentado sazonalidades na compra. Sim. Eu passei por uma indústria muito grande, por exemplo, que a gente comprava insumos para um ativo biológico, né? Para nossa fábrica lá na época, né? E aí, o dono da empresa, ele aproveitava o capital de giro que a empresa tinha, né? Já tinha um caixa gordo, e ele aproveitava certos momentos do ano, que é onde existia ali uma sazonalidade de preço de compra mais abaixo, ele injetava dinheiro com força. Então ele comprava, enchia todo o estoque ali desse insumo, né, de matéria-prima, para poder ter uma oportunidade no custo, né, uma oportunidade de custo. É oportunidade, né? É oportunidade de compra, né? Então ele tinha dinheiro no caixa, o dinheiro não vai... Tem muito isso, cara. Tem empresários que eles compram muitas vezes, eles fazem muito estoque por questão da oportunidade de compra e às vezes o fornecedor dele tá passando por uma dificuldade financeira, precisa fazer caixa, ele aproveita a oportunidade para estocar, pagar na vista e tudo mais. E ele consegue utilizar esse mesmo produto durante o ano. Que for vender, demais, se você comprou mais barato do que você já estava habituado a comprar, demais, você melhora a margem. O produto final, por exemplo, você melhora a margem. Demais. Certeza. Só que aí é difícil fazer o cálculo do ciclo financeiro, por exemplo, nesses casos, onde tem uma sazonalidade muito grande. É um pouco mais difícil, mas não impossível, né? É um pouco mais complicado de fazer o cálculo, mas dá para chegar no cálculo, sim. A controladoria, ela tá ali para abraçar tudo, né? Mas a controladoria tá começando a ter uma escala maior, eu vejo isso muito no meu dia a dia. Ela começa a ter
mais aderência, porque as pessoas estão entendendo o que é controladoria. Estão começando a entender. Mas a gente esbarra muito na contabilidade ainda muito arcaica. Eu tô passando por várias situações que, como na parte de auditoria e controladoria, quando eu vou solicitar documentação, não tem. Então, a contabilidade tá caótico. Não tem como. Caótico, né? Não tem como. E isso acaba, querendo ou não, que atrapalha muito o meu serviço, né? O nosso serviço lá, a gente tem recebido muito cliente de auditoria e controladoria, cara, exorbitante. Mas quando a gente bate nessa questão de aderir, de mostrar, de ver, e infelizmente a gente esbarra nessa barreira de que a contabilidade não está em dia, né? O contábil, fiscal, o DP, a estratégia tudo errado, o regime tributário tudo errado, é um desafio muito grande. Pra gente, é um desafio muito grande. Mas, cara, show de bola. Na sua opinião, pegando esse gancho de que hoje as contabilidades elas estão mais voltadas para uma contabilidade mais consultiva. Hoje muito tem se falado isso, eu tenho percebido contabilidade consultiva, né? Isso. Que vai não só do arroz com feijão, ela entrega um 360 da empresa. Eu acho isso muito bacana. E você acha que agora com a vinda da inteligência artificial tem ajudado bastante também a alguns sistemas? Cara, tem. No seu trabalho tem ajudado? Tem demais. Só que tem muito. Assim, quando você usa a inteligência artificial, o cloud, o ChatGPT e todas as ferramentas, usa como uma ferramenta de trabalho, ela é muito boa. Muito boa. Mas tem muita gente usando de forma totalmente errada e às vezes até ela dá uma alucinada, né, nas informações, nos dados e tudo mais. Mas a gente teve um up dentro do nosso negócio em relação à parte de controladoria, que foi fenomenal, a parte de finanças, apresentação de resultado, análise e simulações, que a IA nos ajudou demais. Porque coisas que a gente fazia em 20, 30 dias, hoje a gente consegue fazer em 3. Cara, isso pra gente foi um marco, assim, que ajudou demais. Mas tem muita contabilidade, muitas consultorias falando que é contabilidade consultiva, que é isso, que é aquilo. A gente tá passando por um problema agora de um cliente que a gente vai entrar com um processo de denúncia no Conselho Federal, no Ministério Público, que a contabilidade que se diz consultiva e a aposta que vai reduzir o imposto do cara fez uma fraude criminal. E a gente tá entrando com denúncia criminal. Então, assim, quando a gente vai de bom coração, de boa fé, talvez a gente não tenha tanta aderência, porque o cliente já foi muito machucado. Ele já tá ali veaco, porque já veio um que enganou ele, já pegou um dinheiro, já fez uma recuperação tributária fraudulenta. A gente teve um cliente, cara, eu não vou esquecer isso, isso marcou na minha vida. Ele fez uma consultoria de São Paulo, fez um levantamento de crédito de PIS, COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, e deu 2 milhões e 400. E aí ele se meio desconfiado, porque a empresa dele parece que não tava batendo muito número, né, dos últimos 5 anos. E ele falou assim, Gabriel, faz uma auditoria pra mim, vê se realmente eu tenho 2 milhões e 400 pra recuperar. Eu falei, beleza, me manda o relatório da consultoria de São Paulo, né? Me manda aí que eu vou ver e eu vou fazer o levantamento também. Cara, a gente fez o mesmo levantamento. De 2 milhões e 400 de recuperação que a consultoria tava levantando, o nosso deu 188 mil reais. Nossa. E aí eu peguei o relatório da auditoria lá, né, do levantamento. Eles estavam aproveitando PIS, COFINS de água e esgoto. Eu falei, cara, tá de sacanagem. PIS, COFINS de água e esgoto. Aí eu falei pro fulano, falei assim, fulano, deixa eu falar, como que eu vou acreditar num negócio desse? Sendo que o cara tá recuperando imposto que nem se pagou. Não é devido. Né? Não é devido. Então tem um monte aqui em Goiânia que tá fazendo isso. Um monte em Goiânia. Goiânia, São Paulo, Minas, tem um monte. Infelizmente, quando a gente chega de boa fé fazendo um bom serviço, a gente é meio de escanteio, deixa a gente de escanteio. Mas, infelizmente, é o mercado. Faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo. A ferramenta, a IA, ela ajudou a gente demais. Questão de evolução, a gente teve uma evolução gritante em relação à parte de controladoria, análise de resultado, valuation. A gente começou a fazer uns M&A e valuation muito bom e muito rápido. Então trouxe uma celeridade e umas entregas mais encorpadas, mais bem estruturadas, mais inteligente pra gente. Cara, surreal, foi muito bom. Mas, cara, a gente tá evoluindo, a Salter tá em constante evolução. Eu vejo que a gente tem evoluído, assim, em semanas, muita coisa, não só por questão da IA, mas por questão da cultura, por questão da filosofia dos sócios, a equipe muito forte. Também, né? A equipe muito forte, a entrega muito boa.
E assim, não escolhendo o cliente, mas entendendo, será que esse cliente ele é para mim? Será que esse perfil de cliente não é pelo honorário, não é pelo valor, não é pelo projeto? Tá, esse cara aqui, a empresa dele, ele encaixa dentro da minha? Porque senão vira problema, aí fica um dinheiro caro. Fica um valor que você ganha caro. Porque não adianta você cobrar R$1 milhão do cara e esse 1 milhão vira um inferno na sua cabeça, velho. É complicado demais. Mas a gente tem... o relacionamento. Demais. A imagem da empresa também. E aí você fica de mal... Aí você fica... como Incompetente. Entendeu? Eu tinha muito esse problema. De não qualificar melhor os clientes. Hoje eu qualifico bem melhor. Hoje eu falo assim que se eu fosse escolher um cliente, primeiro eu quero entender qual que é o objetivo dele. E depois eu vejo o cenário financeiro da empresa, ver se realmente ali... Porque tem cliente que às vezes procura um milagre, não tem nem condição de pagar os honorários. Um exemplo. Eu tô fazendo muito isso também, cara. Às vezes não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Não compensa às vezes. Tem empresa ali que a mentalidade do empresário, você não vai conseguir quebrar aquela barreira lá para poder mostrar para ele o que é certo. Top. Então, assim, eu não vou comprar essa briga também. E vida que segue. Eu tenho falado muito com o Adri, assim, até mesmo pra gente finalizar. Com o Adri e o PV. Todo dia, toda segunda-feira a gente senta, quase todo dia eu falo a mesma frase. Cara, qual que é a guerra que a gente vai lutar? Porque todas não dá. Mas qual que é a guerra que a gente vai escolher, a gente vai lutar e vai ganhar? Porque hoje a gente é focado em qualidade. Volume, cara, deixa pros concorrentes se matar lá e eles brigam por causa de cliente de volume. Mas, cara, qualidade. Porque a gente pega um negócio aqui, vamos até o fim entregar o que a gente prometeu, porque o cliente tá pagando. Tá, qual que é a guerra que a gente vai lutar esse mês? Essa guerra? Então vamos lutar essa guerra. Pronto. Finalizamos, a gente consegue evoluir? Consegue, não consegue? Vamos lutar uma guerra de cada dia. Então, assim, graças a Deus a gente tem tido muitos resultados, a gente tem tido reconhecimento de muitos clientes, falam assim, cara, vocês é diferente. Antes de ontem, lá no cliente de Belo Horizonte, ele falou assim, cara, vocês têm um negócio que eu já estava desacreditado, eu não acreditava em contabilidade. Eu não acreditava em auditoria, não acreditava em controladoria, e vocês me provou que existe esperança. Por quê? Vocês fazem algo que eu não vejo, eu não conheço. Vocês é uma boutique. E essa boutique, ela tem que ser cara. Ele falou assim, e eu pago caro. E realmente, ele paga um valor muito bacana. Faz uso honorário. Faz uso honorário. Mas eu vou falar assim, cara, o cliente paga, ele tem que usar. Ele tem que usar, o serviço tá à disposição dele. Então, assim, é interessante. E pra gente finalizar aqui, Matheus, qual que é um conselho que você daria hoje pros empresários, ou pras empresas, ou pras pessoas no mundo financeiro, no mundo contábil, no mundo empresarial, ou pra vida mesmo? Qual que é o conselho que você daria pra gente finalizar? Conselho que eu daria para os empresários. Vamos lá. Procurem sempre para suas empresas buscar ter um planejamento financeiro sólido, com planejamento estratégico, algo que vai desenvolver a cultura da empresa também junto, porque isso é importante, é fundamental. E a gente tem que sempre ter a responsabilidade de que não é só o empresário que está ali. Tem vidas abaixo do empresário também que depende daquela empresa, né? Que tira o sustento. Então isso aí eu acho que é o fundamental, Gabriel. Top. Matheus, obrigado, cara. Assim, mais uma vez, sabe que eu sou seu fã. Tamo junto, amigo. Gosto demais de ser. E você é um cara que eu sempre admirei, onde a gente trabalhou junto, e eu não escondo de falar isso. Eu acho que a gente é perto dos bons que a gente fica melhor, né? Com certeza. E assim, os meninos lá da Assalto, cara, a Assalto tá de portas abertas, o dia que você quiser ir lá, a casa é sua. As pessoas que quiserem conhecer a Assalto, quiser entender o que a gente faz, como que a gente faz, o que é controladoria, o que é BPO, o que é contabilidade, o que é apresentação de... Cara, a gente tá lá, auditoria, e a gente tá pra crescer. A gente vai lutar uma guerra de cada. Não dá pra ganhar todas, mas a que a gente escolher, a gente vai ganhar. Show de bola, cara. E fico feliz, cara. Muito obrigado por você vir, aceitar esse convite nosso. E tô à disposição, cara, o que você precisar. Obrigado e sucesso aí pra você, empresa. Tamo junto, valeu. Vocês estão no mercado já há bastante tempo aí, vai pra cima. Show de bola. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Tamo junto. Um abraço.